Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Oséias. Perigo, 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 não rejeite o conhecimento de Deus. Nós estamos estudando o livro de Oséias e pedimos a você que abra a sua Bíblia nesse capítulo e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Meu nome é pastor Daniel Deusdede. Nós somos da igreja Os Semeadores. Estamos fazendo a nossa devocional hoje, nesse capítulo 4. Começaremos também a parte 3. Como já dissemos, a palavra do Senhor foi pregada por ele nos tempos dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e nos tempos do rei do norte, Jeroboão II, filho de Joás. Oséias é contemporâneo de Isaías, que pregava no sul, e Oséias pregava com os reinos do norte. A mensagem profética de Oséias. Veremos doravante, até o final do livro de Oséias, que as violações da aliança com Deus, cometidas por Israel, levariam à derrota, ao exílio e ao profundo lamento. Israel afastou-se de Deus. Apesar das suas maravilhosas bênçãos, essa rebelião resultaria em severo julgamento, mas mediante o arrependimento, grandes bênçãos seriam restituídas após o exílio. Para que Israel pudesse receber as bênçãos de Deus, era necessário, no entanto, o arrependimento. Veremos até o final desse livro a mensagem profética de Oséias. Ele declarou explicitamente a mensagem ilustrada em sua experiência profética. Ele declarou as transgressões pelas quais Deus puniria o reino do norte. Ele assegurou, no entanto, ao povo que, ao seu tempo, Deus concederia aos seus filhos arrependimento e reconciliação. Esses capítulos também nós dividiríamos em 3 sessões. Vejamos a primeira, o processo, a guerra e o lamento. Até o capítulo 9, nós estaremos vendo essa sessão. Capítulo 9, verso 9, veremos a ação judicial, a guerra e o lamento. Muitas das profecias de Oséias estão reunidas num padrão de grande escala, que começa com o foco nas ações judiciais contra Israel e se move para a destruição na guerra por vir, e no apropriado lamento por causa dessa destruição. Assim também, nós dividiremos essa parte, que vai até o capítulo 9, em 3 outras subpartes. Veremos agora a primeira delas, 2 ações judiciais contra Israel. Até o próximo capítulo, versículo 7, estaremos vendo essas 2 ações judiciais contra Israel. Em suas ações judiciais, sendo que ambas começam com a intimação para o tribunal, começa com a palavra ouvi, 4:1 e 5:1, confere aí, capítulo 4, verso 1, capítulo 5, verso 1, ouvi. Oséias desenvolve uma ação legal contra Israel, demonstrando que a nação merecia o julgamento de Deus. Então, primeira ação. Esses 19 versículos desse capítulo são para tratar dessa primeira ação, uma ação judicial contra os sacerdotes. Oséias relatou os procedimentos do tribunal celestial. Ele se concentrou principalmente nos falsos sacerdotes que perverteram a adoração e a justiça no reino do norte. O Senhor, o promotor, apresentou uma ação judicial contra Israel, nos versos 1 e 2, e então anunciou o seu julgamento no verso de número 3. Ele começa o versículo com um imperativo, ouvi. Os réus são intimados a ouvir as acusações contra eles, porque o Senhor tinha contra eles uma contenda, termo técnico e legal para uma acusação formal. Há uma lista de problemas relatados nos 2 primeiros versos que refletem bem a nossa presente época, mais de quase 2.500 anos depois após Oséias. O que não existe ou não prevalece. Não há verdade, não há benignidade, nem conhecimento de Deus. Assim, o que prevalece? O perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, há violências e homicídios entre homicídios. Essa lista de pecados é resultante da recusa de conhecer a Deus
Verso 1. Por isso que a terra está de luto. Verso 3. Ou a terra pranteará. O julgamento de Deus sempre incluía maldições que exerciam impacto sobre o meio ambiente, como fogo, pragas de gafanhotos e retenção da chuva. O luto da terra inanimada faz um contraste com a atitude dos seus habitantes, que se recusam a prantear a perda dos seus direitos. Os sacerdotes falsamente acusaram o povo de ser o causador do julgamento de Deus, mas o Senhor os acusou de falhar em sua incumbência de instruir o povo de Deus. Já pensou? Sacerdote acusando o povo. Mas Deus diz, não é o povo, são vocês, sacerdotes. Eram eles os responsáveis pela falta de conhecimento de Deus por parte do povo e, consequentemente, enfrentaram o julgamento. Realmente, a liderança é mais responsável pela falta de conhecimento do que a própria ovelha. As falhas dos lideranças, líderes, pastores, conduziram um desastre após o outro. Por isso que haveriam de tropeçar de dia e o profeta com eles de noite. E também a mãe, que seria destruída, ou seja, a própria nação de Israel. A razão dessa destruição é explicada. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Israel, a nação, passaria por um severo julgamento por causa da sua falta de conhecimento da aliança de Deus. O conhecimento de Deus era inseparável da lei de Deus. Os sacerdotes seriam castigados por falhar em sua responsabilidade de ensinar a lei, e as futuras gerações seriam castigadas por ignorá-la ou esquecê-la. A palavra de Deus afirma que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria e a ciência se multiplicaria. E ensina ainda que os homens se tornariam mais amantes de si mesmos do que preocupados com Deus e o seu reino. A consequência disso é óbvia e aponta para uma vida egoísta e distante cada vez mais de Deus. Não seria de se esperar, portanto, que tudo estivesse melhor, isso é claro. O mundo está indo de mal a pior a cada dia que passa. Sabem por quê? Porque os profetas de Deus não estão pregando a palavra de Deus. O povo se corrompe por falta de profecia. Veja aí, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A acusação era contra os sacerdotes, pois, quanto mais estes se multiplicavam, tanto mais eles pecavam contra ele. O número de sacerdotes aumentava no reino do norte à medida que o sincretismo se expandia. Deus instituiu que a multiplicação dos sacerdotes fazia o povo pecar ainda mais. Os sacerdotes eram de fato a raiz do problema, e não o povo de Deus. Por isso que o verso, o Senhor, mudaria a honra deles, ou seja, o Senhor pela vergonha, ou seja, ídolos ou falsos deuses. A advertência de Deus tem limites, e quando este é atingido, o povo é entregue a si mesmo e aos desejos profundos e teimosos de seus próprios corações. Isso sim é um perigo terrível, uma consequência assustadora. Repara aí também Provérbios 29, 1. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Tomado no sentido literal, o verso 8 traduz a mentalidade dos sacerdotes. Eles que comiam partes dos animais que eram sacrificados pelo pecado incentivavam o povo a pecar, mais para que tivessem mais para comer. No sentido metafórico, os sacerdotes eram responsáveis pelo pecado do povo. E assim como era o povo, assim era o sacerdote. Ninguém escaparia do julgamento. A comida não traria satisfação, e o sexo ilícito não produziria o aumento desejado. O povo havia deixado o Senhor, a fonte da vida, para praticar a prostituição, o meretrício. Comeriam e não se fartariam. Entregar-se-iam à luxúria, mas não se multiplicariam, porque não estavam atentando para o Senhor. A luxúria, o vinho, o mosto tiram o entendimento, verso 11. Ou seja, literalmente tiram o coração do povo, ou seja, a sua capacidade de sentir, de julgar, de pensar claramente. Por isso, ou por conta disso, pois que estão bêbados, passam a consultar o seu pau ou a sua madeira, provavelmente é uma referência a um Azerá, a um pós-título junto ao altar cananeu, a outra divindade ou alguma árvore considerada sagrada por fornecer oráculos. E o pior é que as suas varas, provavelmente uma varinha de rabidomante, embora talvez uma miniatura de Azerá, lhes davam as respostas que eles queriam
Isso porque o espírito de luxúria os estava enganando e eles estavam se prostituindo cada vez mais, se afastando de Deus e do Senhor. A fonte de seu adultério espiritual era um poder intoxicante e sedutor que os atraía continuamente para o pecado. O que eles faziam parecia inocente, mas não havia nada de inocente em tais práticas, e por causa delas é que suas filhas estavam se prostituindo e suas noras adulterando. Eles sacrificavam no alto dos montes e eles queimavam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso que Deus castigaria as suas filhas quando prostituíssem e as suas noras quando adulterassem. Deus se recusou a permitir que as mulheres acusadas de prostituição cultual e adultério fossem castigadas porque os homens tinham participação na culpa delas. O povo insensato que não tem entendimento e que pratica tais coisas corre para a sua perdição. Esse dito de sabedoria final anunciou o julgamento sobre a nação moralmente falida, cujo envolvimento com a prostituição prejudicava a compreensão e o conhecimento. Oséias adverte o reino do sul para não se tornar semelhante ao reino do norte, e assim se fazerem culpados como eles. Oséias estava fazendo uma advertência para os leitores do reino do sul. Não seguissem o exemplo que ele estava vendo e vivendo lá no reino do norte. E ele pede que ainda nem venham para Gilgal, nem subam para o Bet-Aven, e nem ainda jurem ao Senhor, dizendo, vive o Senhor. Esse juramento foi proibido porque o povo estava mentindo, ou porque estava sendo mal empregado quando o Senhor estava associado a Baal na adoração. Conforme nos esclarece, nós vemos pelos estudos na Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira na Semeadores, www.semeadores.com.br, Gilgal era um importante santuário israelita próximo a Jericó, do outro lado do rio Jordão, a partir de Baal-Peor, e por muito tempo associado particularmente às práticas religiosas sincréticas, não ortodoxas e perversas. Já a cidade de Bet-Aven, literalmente casa da iniquidade, era uma desdenhosa alcunha para Betel, casa de Deus, o importante santuário real. O triste disso era como uma novilha obstinada ou uma vaca rebelde. Israel estava dando coices em todos os esforços do Senhor para cuidar dele. Em consequência, Efraim, nome tribal utilizado para todo o Israel, em o reino do norte, estava sendo entregue aos ídolos e deixado de lado, ou à vontade com seu pecado. Acabando ele de beber, lançar-se-ia a luxúria como verdadeiro amante da vergonha com seus príncipes. A Bíblia de Estudo de Genebra nos fala no verso 19 que no original um vento / espírito que os envolveu em sua casa foi provavelmente uma intenção de fazer um trocadilho com a palavra hebraica que significa vento / espírito. Não apenas o destrutivo vento da tempestade varreria para longe o povo, mas o espírito de prostituição também o levaria à ruína. Começa o capítulo 4 dizendo assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há benignidade e nem conhecimento de Deus. E o verso 19 diz, um vento os envolveu nas suas asas, e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. É interessante observar esse capítulo de Oséias e associá-lo com Romanos capítulo 1, quando Deus entrega a si mesmo todos aqueles que ousam rejeitar o seu conhecimento. Eu pergunto para vocês, poderia alguém rejeitar o que não possui? Logo, todos possuímos, nem todos admitimos. A rejeição do conhecimento de Deus é muito perigoso e é sinal de que o rejeitamos, e o sinal de que o rejeitamos é o nosso visível e claro afastamento de Deus e nossa irresistível atração pelo pecado. Se você está nessa situação, pare. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Medite em Oséias 4 e em Romanos 1, que você saberá o que fazer. Amanhã estaremos aqui com as nossas péssimas escolhas,
justificando os julgamentos severos de Deus. No capítulo de número 5 do livro de Oséias, temos aprendido muitas coisas interessantes aqui nesse livro de Oséias. Fiquem com Deus, inscrevam-se no nosso canal, conheçam nosso blog, site jamaisdesista.com.br. A parte escrita da narrativa está toda lá, com gráficos, ilustrações, tabela. Você acessa, você vai ver esse conteúdo. Nossa loja virtual, www.ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, todos os dias, 8h30, Momento Missionário. Às 15 horas no sábado, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Estamos anunciando a palavra de Deus. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Em nome de Jesus. Amém.